Então você quer saber como é a programação do Spike Prime da Lego Education. Eu sou o Prof. TTT e você vai aprender hoje junto comigo. Bom, então a programação do Spike ela é muito parecida com o Scratch. Inclusive a própria Lego chama ela de Scratch-like, ou seja, tal qual o Scratch. Então as principais categorias de blocos que eu elenquei aqui, que são 5, atente-se pelos formatos e não pelas cores, são os blocos de condição de início de programação, os blocos de ação ou funções pré-definidas, como tem aqui no programa, ou como todas estas daqui, ou a gente pode criar a nossa própria função, que são, opa, aqui não, que são os myBlocks. Então eu posso criar um bloco com uma função que eu desejar. Eu tenho os blocos hexagonais, que são os blocos de valores lógicos, ou seja, eles retornam verdadeiro ou falso. Eu tenho os blocos redondos, que são os blocos de variável. Dentro dele pode conter um texto ou um número. Esse bloco ele pode ser pré-definido com os valores dos sensores. No caso aqui a gente vai fazer a leitura do valor do sensor ultrassônico nessa aula de hoje. Ou a gente também pode criar as nossas próprias variáveis e colocar um valor pré-definido lá dentro, ou operar esse valor matematicamente. E por fim a gente tem os blocos de loop ou condicionais. Então a gente pode fazer um loop infinito, pode fazer uma determinada quantidade de repetições, ou a gente pode fazer os famosos se, senão, if else. Bom, então para testar essa programação, eu vou deletar esses blocos que estão aqui, então basta arrastar para o lado. Eu vou definir aqui nos meus blocos de movement. O meu está em inglês, mas é fácil de traduzir para o português, é só selecionar na hora da instalação. Eu vou determinar que os meus blocos de movimento são o B e o C. Como que eu sei isso? Como que eu tenho certeza? Afinal de contas, tem 3 motores conectados aqui nessa montagem que eu fiz, uma montagem que parece um tratorzinho. Os 2 motores menores eu coloquei aqui e o motor médio eu coloquei na frente para ser o motor dos anexos. Então aqui, quando eu seleciono Set Movement Motors to B e C, eu tenho aqui o desenho dos pequenos, né? E eu vou colocar para Move Straight, então mover para frente, eu posso também selecionar para qual direção ele vai, por 10 centímetros. E vou apertar o play para ver isso aqui funcionando. Legal, ele se movimentou por 10 centímetros, funciona. Se eu quisesse fazer esse movimento dos 2 motores conjuntos, eu deveria não usar esse bloco, eu deveria usar o método broadcast. Então eu tenho aqui message, eu posso trocar esse nome, mas eu vou deixar message. E quando receber a mensagem, eu vou colocar 2 aqui. E vou usar os blocos de motor. Motor C e motor B. Por uma rotação que vai dar aproximadamente 17 centímetros. Mas só para mostrar que aquele bloco ele facilita bastante a nossa vida. Opa, deveria ser o contrário. Um para frente, outro para trás. Agora sim. Legal. Então, esses blocos pré-definidos, eles facilitam bastante a nossa vida. Afinal de contas, eles têm algumas funções pré-definidas. E vale a pena a gente explorar todo o programa para entender o que é cada um deles. O que eu quero mostrar hoje agora eu vou apagar esses blocos que eu coloquei ali. Eu quero fazer o meu robô desenhar um quadrado e continuar fazendo isso em loop infinito. Então a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui é buscar em controle o bloco sempre ou forever. E eu vou colocar move, não esse daqui, movement. Eu determino que os motores que vão ser utilizados vão ser o B e o C. Move straight. E depois eu vou colocar um para girar. Bom, vamos ver se isso vai dar certo. Legal, e assim ele vai ficar para sempre, afinal de contas foi assim que a gente colocou no nosso programa. É uma linguagem de programação simplificada, muito mais fácil de desenvolver. Se eu precisar de uma linguagem mais complexa, eu também posso utilizar o Python, que eu vou mostrar nos próximos vídeos.
Agora eu vou mostrar também como utilizar a leitura do sensor ultrassônico. Então, dentro dessa condição, dentro desse loop, eu vou inserir uma condição. Então, eu venho aqui em controle e eu primeiro verifico se... Eu vou fazer um if else. Mudei de ideia. Eu verifico se... E aqui ele me dá a opção de colocar um hexágono. Então, o hexágono são os valores lógicos, verdadeiro e falso. E eu vou buscar aqui dentro de sensor se o meu sensor ultrassônico está mais próximo do que 20 centímetros. Ou seja, se a minha mão aparecer aqui na frente do sensor, ele vai parar. Então eu determino aqui em Movement, Stop Moving. Se eu tirar a minha mão, ele deve voltar a funcionar. Vamos ver se isso vai dar certo? Não deu certo. O que será que eu fiz de errado aqui? Se ele está mais próximo de... Ah, tá, olha só. O sensor ultrassônico eu coloquei aqui muito próximo do capô do meu robô. Ele estava identificando o capô aqui. Não é o tipo de montagem mais adequada, mas porque eu montei muito rápido, eu vou deixar assim mesmo. Eu abaixei um pouquinho o capô do meu motor aqui, da minha montagem. E agora ele está identificando aqui que está a 200 centímetros de distância, ou seja, ele está lendo a distância máxima. Então vou dar o play de novo, agora ele deve funcionar. Legal, então ele está fazendo a programação que está dentro do else. Então ele não está identificando o sensor. Se eu coloco a minha mão na frente, ele pausa. Percebam que ele só pausou depois que ele terminou essa sequência de programação. E agora ele começou de novo porque ele não tinha identificado a minha mão. Mas eu acho que tá claro essa parte, né? Eu poderia também colocar aqui, olha, em vez de colocar 20 centímetros, eu poderia criar uma variável. A minha variável eu vou chamar de distância. E antes de começar o programa, eu vou falar que a minha distância é, por exemplo, 15 centímetros, a minha distância é 15. E eu vou usar o bloco distância aqui dentro, onde tem um espaço redondo para poder colocar uma variável, ou um texto, ou um número. Então, nesse caso, ele também é uma possibilidade de a gente poder manipular esse número e fazer operações matemáticas com ele. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.